vida em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença nesta noite, aqui está a tua filha, Deus, dependente do Senhor, que depende do Senhor, Deus. Que ela possa nesta noite, Pai, ser um instrumento em tuas mãos. Usa, Pai, sua mente, usa a sua boca, Deus, para falar com a tua igreja, Deus. O alimento, Deus, é o Senhor que tem, Deus. E que esse alimento nesta noite seja um alimento forte, Deus, que venha nos fortalecer, que venha nos abençoar, Deus, mas que esse alimento nesta noite, Pai, venha transformar a vida neste lugar, Deus. Com a mesma medida, Deus, que ela vem abençoar a sua casa, seja abençoado também a sua casa, a sua família, o seu ministério, Pai. Tudo aquilo, Deus, que ela coloca as mãos, o Senhor vem abençoar, Deus. Pois nesta noite, Pai, ela vem a este lugar, Deus, para abençoar a tua casa. Então, que nesta noite, Pai, a sua palavra, Senhor, ela vá, mas ela produza nesta noite, Pai, cura e transformação. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Vocês estão bem? Quem queria estar debaixo da coberta? Eu queria, irmãos. Mas estou aqui para a glória de Deus. Eu vim aqui para ser instrumento, mas também para render graça àquele que é, que era e que sempre será. Às vezes a carne, né? Eu falei para a bispa, cheguei em casa, frio, e aí eu olhei para a cama assim, eu falei, não, Senhor, eu tenho um compromisso. E servir ao Senhor é isso, é renunciar à vontade da carne para fazer a vontade dEle. Amém? Amém. Quero estender aqui a minha gratidão ao pastor Paulo, pastora Ana Paula, bispa Luzinete, que nos apresentou. O Senhor, Ele une propósitos. E estamos aqui para a glória do nome dEle. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque simplesmente vou ali no culto. Mas eu acredito que você foi impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor a estar aqui nesta noite. E eu creio que há uma palavra do céu sobre a tua vida. Quero já profetizar e declarar sobre você nesta noite que haverá resposta de oração. O céu está aberto aqui neste lugar. E aonde houver um coração disponível, aonde estiver um coração voltado, pode ter certeza que o céu também estará favorável para você, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Mensagem poderosa, serei breve. E só confirmando, já cheguei, estava numa oração poderosa e foi falado muito sobre a oração. A oração continua sendo o meio pelo qual o céu se abre. A oração continua sendo o meio pelo qual o Senhor opera poderosamente. Crente que não ora é crente doente, é crente fracassado, é crente que vive de derrota em derrota, hoje está bem, hoje não está. Mas aquele que vive em oração, ainda que ele passe pela adversidade, o céu se move em favor, porque quando o Senhor ouve o clamor de um justo, ele traz resposta. Então ainda a oração continua sendo o meio pelo qual o Senhor vai operar na tua vida. Você crê assim? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus. Capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, pretendendo também matar a Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. O negócio era tão sério, que não bastou um soldado. Tinha que ser 4 vezes 4 ali para poder guardar Pedro na prisão. E pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Aí o verso 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas
a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Havia um decreto de morte sobre Pedro, mas a igreja orava. Este porém é que faz a diferença. Havia um decreto, havia uma sentença, mas havia uma igreja de joelho clamando a intervenção do céu. Aleluia. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados e estava preso com 2 algemas e sentinelas montadas à guarda à entrada do cárcere. Olha, foi tudo preparado, algo ali para proteger. Ele estava dizendo: nada vai tirar Pedro da prisão. Havia uma sentença, um decreto. Tempos antes, Tiago havia sido morto. Mas agora, para a vida de Pedro, havia um outro propósito. Deus tinha um propósito além ainda na vida de Pedro. E não era hora de Pedro agora morrer, porque havia propósito de Deus ainda se cumprir na vida de Pedro, que do qual Deus estabeleceu a igreja sobre ele. Aí a Bíblia diz que agora prendem a Pedro com esta intenção de matá-lo, com esta intenção de submetê-lo ao julgamento, e também acontecer a mesma coisa que acontecera com Tiago. Mas aí a Bíblia diz ali, coloca ali, mas a igreja estava orando. Você tem dúvida de que a resposta de oração daquele povo lá, você tem dúvida de que o fato de Deus enviar os seus anjos para socorrer ou para livrar Pedro foi por causa da oração? E quantas vezes a gente quer, a gente pede do nosso jeito, do nosso modo, e a gente quer que Deus faça. E tem coisas que Deus está dependendo, como está falando com a bispa, da sua disposição. Sabe, eu vou orar, mas há uma sentença, não tem problema, porque a última palavra não vem do homem, ela vem do céu. A última palavra não vem da circunstância, ela vem de Deus. Deus ainda realiza milagre. Deus ainda quebra cadeias, quebra correntes. Deus ainda abre porta onde não tem. Deus ainda cura, Deus ainda faz mulheres estéreis gerar. Mas o que acontece é que tem muitos crentes hoje que já não estão mais se submetendo à oração, já não querem mais se dispor diante do Senhor. Ah, Senhor, eu quero, vem à igreja, ora, naquele momento de culto, e acha que é o suficiente. Aí vive uma vida rasa, que não experimenta, que não vive, sabe, daquilo que Deus tem mais profundo para você. Ele tem medo de ir a fundo. Ah, eu vou molhar só os arteiros, é só o pé, por aqui tá bom. Deus quer algo mais profundo, e você só vai chegar mais fundo através da tua vida de oração. Porque a oração, querida, é o que te traz para perto dele. A oração é intimidade, é comunhão. É na oração que você se rasga, é na oração que você se entrega, é na oração que você confessa o teu pecado, é na oração que você vê que você é dependente dele. Sem vida de oração não tem como viver milagre. O crente 6 horas ora por mim, ele só vive escape. Ele só vive, sabe, por causa da graça e da misericórdia. Mas Deus, ele quer crente com intimidade para viver o sobrenatural. Ai, eu estou tanto tempo na igreja. Mas tem muita gente que ela só ora quando está na igreja. Dobrou os joelhos 5 minutinhos, e se o pastor passar do horário de oração, se demorar muito, já começa a abrir a boca. O pastor está demorando, não acaba mais essa oração. Tem crente que reclama de oração, mas quer vitória, como vai alcançar? Se o meio de comunicação, de comunhão, de intimidade, a oração é conversar com Ele. Pedro está neste cenário. Estava certo, sim ou não, que ele iria morrer? Porque a Bíblia já começa falando, olha, ele matou a Tiago.
queremos viver milagre, mas não queremos nos submeter ao processo. Queremos viver Deus abrir portas, mas não submetemos ao processo. Senhor, quebra as cadeias, mas não nos submetemos ao processo de busca, de entrega ao Senhor. Deus, Ele tem grandes coisas. Ou você duvida que Deus mudou? Que Deus não vai fazer mais? Antigamente, eu já ouvi muitos. Antigamente Deus fazia. Antigamente os crentes eram fervorosos. Lembra do tempo da igreja? Tinha até os louvores que a gente falava. Pensa no povo que orava antigamente. Entrava na casa da irmã Maria, da irmã Enilda, porque minha mãe era assim, entrava na casa do povo lá, oração. E quando não ouvisse Deus responder, e quando não sentisse a presença de Deus, não levantava. Hoje o povo quer vitória, mas não quer buscar o Senhor. Irmã, que palavra dura. A palavra de confronto, mas que vai te trazer uma realidade de mudança, de transformação, da qual você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não sei quais cadeias precisam ser quebradas. Eu não sei o que é que está impedindo você avançar, o que está prendendo o teu caminhar, mas eu sei que há um céu aberto aqui neste lugar, anunciando boas novas para você, anunciando milagre para você. Aleluia! Glória, glória, glória. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Mas sabe o que mais me chama a atenção também nesse texto? Pedro estava sentenciado à morte, mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Só alguém que confia passa pelo vale da sombra da morte e não teme, porque sabe quem está com ele. Salmo 23, 4, parte A diz isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Isso é fé. É você saber em quem você tem crido. É você olhar para a adversidade e não ver saída, mas ainda crer que Deus está agindo em teu favor. Aí o salmista declara isto com tanta certeza. A missionária já falou sobre o Salmo 23. E que salmo profundo, alguém que estava passando por adversidade declara: tu és o meu pastor. Ele está dizendo: o Senhor é suficiente. Tu és o meu Senhor. É só alguém, querido, que vive vida de comunhão, de intimidade, é que mesmo em meio à adversidade pode declarar: tu és meu. Mas quantos crentes nós vemos aí, queridos? Se você perguntar se está bem, aí vem uma série de lamentos. E você não sabe onde está Deus ali, porque em nenhum momento ele abre a boca para dizer: mas o Senhor está no controle. Não sei quando Deus vai fazer. Sabe, ele faz como algo: eu estou passando pela prova, eu estou passando pelo vale, o negócio não acaba, não para. Sabe por quê? Porque está faltando posicionamento, está faltando disposição, está faltando você parar de reclamar, de murmurar, olhar para o céu e dizer: ainda que eu passe pelo vale, tu estás comigo. Ainda que a porta esteja fechada, tu estás comigo. Aleluia! Poderoso, digno de glória. Aí Pedro está preso, sentenciado à morte, e dorme. Dorme porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia quem era o Deus que fez a promessa. Pedro, sobre você a minha igreja será estabelecida, Pedro. Pedro, nos evangelhos, era fraco, negou, era intempestuoso, era o Pedro que tudo era na espada, era o Pedro que ora era crente, ora não é, era o Pedro que estava seguindo e próprio Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Era aquele que seguia, mas que foi chamado de Satanás. Mas quando Pedro decidiu se converter ao
Pedro de Atos era um homem cheio do Espírito do Senhor. Glória a Deus. Pedro do Evangelho era aquele lá que todo, se tu és Deus mesmo, se é tu, Jesus, manda que eu vá. Ele todo ousado vai, mas sente medo. E é o mesmo Pedro que Jesus olha e diz: homem de pouca fé, homem de pequena fé. Mas agora Pedro de Atos é um homem que mesmo sentenciado à morte, dorme. Agora já não é um homem de pequena fé, é um homem que descansa sob uma palavra que foi estabelecida sobre ele. Todos nós queremos viver o sobrenatural, mas não caminhamos em direção a ele. Eu quero, mas fica ali, não se sujeita. Eu quero, Senhor. Pedro precisou se sujeitar. Jesus chega no momento da restauração de Pedro. Jesus faz ele passar pelo mesmo cenário de quando Jesus chamou ele a primeira vez lá das pescas. Aí Pedro empresta o barco, Pedro semeia ali para o Senhor pregar a palavra. Aí ele não pescou nada, ficou desanimado. Aí o Senhor faz ele pegar, colher tantos peixes. Agora ele deixa aquilo, começa a seguir ao Senhor e está tudo certo. Mas aí chega no momento que depois que ele nega a Jesus por 3 vezes antes do galo cantar, Pedro se decepciona de vez com ele mesmo. Pedro desiste. Pedro volta para trás, volta à sua origem, à sua velha origem. Agora ele volta lá a pescar novamente, continua, mas aí novamente o Senhor Jesus o chama. Aí o Senhor diz: Pedro, tu me amas? O Senhor fez ele lembrar: Pedro, olha, você me negou lá, Pedro. Você diz que não me conhecia, Pedro, mas a minha promessa ainda mantém-se de pé sobre você, Pedro. Quando você for transformado, Pedro, muitas almas, muitas vidas se converterão ao Senhor por causa de você. É a partir daquele momento, Pedro vive uma transformação. Um homem iletrado, um homem que não sabia ler. A Bíblia diz que ele era iletrado, que quem pregava e ministrava daquela forma era só os top. Estou certo, pastor? Era só quem sabia. Mas até quem é iletrado, quando é cheio do Espírito, o Espírito ensina, o Espírito capacita, o Espírito usa. E eu sou prova viva disso. Iletrada também. Quando o Senhor me chamou para o ministério, mal sabia falar, falava tudo errado, né, bispa? Tudo errado, tudo errado. As pessoas viviam me corrigindo. Calma, é assim, calma. O que você falou? E eu tinha vergonha, porque eu falava tudo errado. Mas um dia Deus usou a bispa e falou: eu vejo uma espada descendo sobre você. Eu falei: pronto, agora Jesus vai me matar de vez, né? Já fui rejeitada, agora vai matar. Mas não, Deus está te dando o dom da palavra. A partir daquele momento, Deus abriu como se fosse um leque, tirou uma venda. E eu começava a ler, Deus começava a ministrar. Irmãos, eu não estudei naquela época, eu não tinha estudado. Eu tinha apenas a 6ª série de supletivo, tá? Cheguei na 6ª série só fazendo supletivo. Sem brincadeira. Fazia só passava mesmo porque fazia supletivo, eu nem participava. Nem fazia a prova direito, mas passava. Aí eu lá, cheguei à 6ª série no supletivo. Mas um dia Deus olhou para mim e disse: eu tenho um plano, um projeto sobre você. E isso vai se estabelecer para que vidas sejam alcançadas. Glória a Deus. E quando eu pregava, quando falava, as pessoas pensavam que eu era, nossa, estudiosa, né? Oh, meu Deus, eu nem a 6ª série. Graças a Deus, depois, com 30 e poucos anos, eu terminei meus estudos, dei entrada na faculdade de psicologia, o meu sonho, gente, meu Deus, eu fazendo faculdade, meu Jesus. Mas lá atrás, ninguém dava nada, a expectativa era 0. Irmão, por que você está dizendo? Porque aonde pessoas não veem valor, aonde pessoas veem, essa daí vai dar em nada, ei, o céu já olhou, já estabeleceu algo sobre você, mas não é para você sair falando, agora eu vou, não, é para que a palavra se cumpra, é para que o nome dele seja glorificado. Aí quando eu olho para Pedro, eu falei assim, eu igualzinho a Pedro, eu era igual, eu quero ser, né, se eu
de Pedro. Sabia falar, tipo sanguíneo, sabe? Tudo era na base da gritaria, xingava, batia, tudo era nervosa. Se eu tivesse espada, tacava espada em todo mundo. Mas havia um propósito, uma promessa do céu sobre a minha vida. Eu falo que a casa da bispa foi o lugar que Deus preparou para que a promessa se cumprisse. Porque havia um povo que orava, havia a minha mãe orava muito por mim. A bispa orava, pensa uma mulher de oração, mulher de Deus. A oração, querido, ela continua sendo a chave para Deus transformar vidas. A oração continua sendo a chave para Deus virar cativeiro. A oração continua sendo a chave para Deus trazer cura e libertação. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei qual é a adversidade, a dificuldade que tem batido a sua porta. Mas eu sei que o Senhor continua sendo Deus. E Ele continua fazendo o impossível acontecer. Salmos 4:8 diz assim. Eu falo que é só para quem crê, é só para quem busca, é só para quem entende. Salmos 4. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, estás comigo e me fazes viver em segurança. Pedro está vivendo esta palavra. Pedro está vivendo esta palavra. Somente em ti eu deito, eu acordo, porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. Precisamos declarar e andar de acordo com aquilo que a gente lê, que a gente fala. Mas ora a gente está crente, ora a gente não está mais. Ora a gente está crente fervoroso, meu Deus. Aí ouve uma palavra, estou lá na rádio, sai toda. Aí quando pensa que não, já está xingando tudo. Já está saindo, reclamando de tudo. Perdeu a bênção. Perdeu, você falou, estava próximo. Muitas vezes quando a gente ignora, até mesmo quando fala sobre o povo lá de Israel. O Senhor fala, olha, o que fez aquele povo caminhar por tantos anos para coisa que duraria dias? A murmuração, a reclamação, a ingratidão. O povo, ao invés de servir ao Senhor, servia a outros deuses. Hoje continua sendo da mesma coisa, a mesma forma. Deixamos de viver o milagre, de alcançar a promessa, por causa da murmuração, por causa da ingratidão. Porque ao invés de ser grato por aquilo que Deus já fez, a gente reclama por aquilo que ainda não aconteceu. Verdade, Jesus. Ou seja, não vivo pela fé. E a fé é viver pela fé, pelo que eu não vejo, mas creio. E aí você declara a sua fé pequena quando você não é grato por aquilo que Ele já fez, mas reclama por aquilo que ainda não chegou. Mas a igreja permanece em oração. O segredo é esse, permanecer em oração. Permanecer buscando. Irmã, eu não sei orar. O Senhor não está preocupado com a tua voz eloquente. Se você sabe, eu tenho palavras bonitas, que bom, quem tem, glória a Deus. Quem sabe se expressar bem. Mas o Senhor, Ele sonda o teu coração. O Senhor não está à procura de palavras bonitas e bem colocadas, mas um coração sincero e voltado para Ele. Quer ver sobre Ana? Adoro falar sobre Ana. Ana já não tinha mais palavras para falar. Ela já não falava mais audivelmente, mas o seu coração se derramava perante o Senhor. E olha, uma oração que nós não vimos Deus falar, queria fazer, mas vimos Deus agir. Tem oração que Deus não vai falar, vai acontecer. Mas você vai ver Deus agindo. Meu Deus. Tem oração que Deus não vai trazer a resposta, não parece que o Senhor não está me ouvindo, só parece. O céu está te ouvindo e o Senhor já deu ordem
ardentemente ou fervorosamente, continuamente. Não vamos parar, não vamos desistir. Aleluia. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, Sara, eu tive uma complicação depois do parto. E tinha uma irmã Ana, diaconisa Ana. E eu não a conhecia, eu conhecia ali. Ela falou que nesse dia ela confundiu o horário, o dia dela, e foi para o plantão, que não era dela. Ela tinha acabado de sair do plantão. Aí foi no outro plantão lá e ela falou assim: oh, hoje não é o seu plantão. Isso foi o que ela contou pra mim, porque eu não lembrava de nada. E aí ela falou assim: bom, Deus sabe de todas as coisas, já que estou aqui, não vou voltar. Meu parto foi tudo normal, tudo tranquilo, bonitinho, até a enfermeira aplicar. Foi aqui no São Luís Gonzaga. A enfermeira aplicou um remédio na minha veia e eu já estava apagando. A única coisa que eu lembrava, que eu falei pro doutor que eu ia morrer. Eu estava sentindo meu corpo todo formigar, estava com muita sede e minha voz estava baixa. Eu lembro que eu baixei, eu puxei na mão dele assim, pegou um pouco no avental e falei no ouvido dele: eu vou morrer. E minha voz estava bem baixa. E eu apaguei. E tentaram e fizeram lá, eletro, tentaram. E ela falou assim que o médico disse que infelizmente havia perdido. Perdemos, não tem mais sinais, já tentamos de tudo. O médico estava suavíssimo, ela contando. Tentou várias vezes, o parto estava normal. Foi somente a aplicação do remédio que ela aplicou errado, que não falaram, porque ela falou assim que eles não podiam se incriminar. Então, se a família não reclamasse, não falasse nada, eles não iriam falar. Mas ela comentou isso. E aí o médico falou: não tem mais jeito, nós a perdemos. E ela falou: Senhor, agora eu entendi por que eu vim hoje aqui. Não era o meu dia, agora eu entendi. Eu vou interceder por ela. Ela falou que foi para trás do doutor e começou a orar e começou a interceder. E o doutor, ela falou assim: doutor, tenta só mais uma vez. E ele tentou e foi tentando. Eu acordei cheio de aparelhos nas mãos, nos pés, tudo. Mas antes ela tentou e tentava e ele diz: não acontece nada. Infelizmente perderam, não tem vitais. E ela assim: doutor, tenta só mais uma vez. E ela continuou clamando. E ela falou assim que fervorosamente ela foi atrás dele, estendeu a mão e começou a orar. E eu voltei. Eu já fui acordar quase meia-noite, 11 e pouco da noite. E aí o Senhor preparou aquele dia para que ela estivesse ali, para que intercedesse por mim. Porque não era a hora, porque havia a promessa do céu ainda sobre mim. Deus estabeleceu a igreja para orar e interceder. Não era a hora de Pedro. Ei, a tua oração vai trazer resultado. A tua oração vai trazer vida. A tua oração vai quebrar cadeias. A tua oração vai trazer libertação. A tua oração vai fazer as portas se abrirem. Não desista. Então eu não tenho dúvida. Glória a Deus. A Bíblia deixou bem claro que o que moveu ali foi a oração da igreja. Aí repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O Senhor cegou totalmente aqueles soldados. Acordou Pedro, mandou Pedro: levanta. Aí eu vou falar agora uma outra parte e aí eu já encerro. O anjo deu uma ordem: vai Pedro, levanta, põe sua sandália, se veste, se cobre e vem. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que aquilo era real. O que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Aí passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Glória a Deus. A tua oração, ela vai abrir portas. E você não vai precisar bater, correr, mas vai ter portas, que agora a gente vai chegar, que vai precisar de você. Aquilo que é para Deus fazer, Ele faz. Mas aquilo que é para você fazer, você vai ter que fazer. Todas as portas se abriram, o anjo foi embora. Aí Pedro chegou até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde o povo estava reunido. Sempre tem uma irmã Maria no meio. Sempre tem uma irmã de oração no meio. Sempre tem alguém ali que abriu as portas da sua casa para orar e interceder. Glória. Aí
Aí Pedro agora começa a bater na porta. Começa a bater na porta. Irmão, mas por que essa porta também não se abriu, já que as portas maiores se abriram? Porque tem porta que é você que vai ter que bater e abrir-se-vos-á. Tem coisa que é você que vai fazer, Senhor. Aquilo que é o impossível tu farás, mas o que é para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou me dispor, eu vou bater, eu vou clamar, eu vou chamar e a porta vai se abrir. Aleluia! Ele bate, ninguém abre. Continua a bater, ninguém abre. Aí vem Rod, olha e fala assim: tem alguém que parece ser Pedro? Irmão, olha a credulidade às vezes. O povo está orando. O povo está orando para quê? Para Deus salvar Pedro. Ou falar: ó Senhor, que ele tenha uma morte tranquila. Porque nessa hora foi que me passou na cabeça: não é possível. Ela olhou: é Pedro. Aí o povo estava orando e disse: ela está delirando. Está delirando, tadinha. É o anjo de Pedro, não é Pedro. Irmão, tem milagre que é tão estrondoso, tem algo que é tão grande que Deus vai fazer, que pessoas vão olhar e não vão acreditar. Vão olhar e vão dizer: como assim? Mas será mesmo? Sim, é Deus agindo, é Deus operando, para que o nome dele seja glorificado. Nome de Jesus. Se disponha. Aleluia. Se disponha a orar, se disponha a buscar o Senhor. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus não está surdo. Deus não virou as costas para você. Ele pode estar em silêncio, mas está operando. Ele pode estar em silêncio, mas o céu está trabalhando. Você pode não estar vendo saída, mas ele já liberou o anjo para abrir portas para você passar. Aleluia. Glória, glória. Silêncio de Deus também é resposta. Tem silêncio de Deus que Ele está agindo. Só que aí Ele nos testa. Quero ver até onde ela vai. Se ela continuar, a porta vai se abrir. Se ela continuar e não parar, cadeias vão quebrar. Se ela continuar, o céu vai se abrir. O problema é que às vezes a gente tem paciência, né? A gente não quer esperar, porque a gente já Deus não falou. Certa vez eu fui no médico, eu morava aqui em São Paulo ainda, já estou encerrando. E eu sou diabética e eu precisava fazer uma série de exames. E aí a médica passou, eu tinha médico marcado, os exames marcados, eu quis já agilizar tudo cedo para não ter que voltar. E tinha remédios para pegar. Aí eu falei: bom, a fila do exame está cheia, né? Está lotado. Acordei cedo, tem muita gente, umas 15 pessoas na minha frente. Se eu não me engano, eu era a 16ª pessoa. Então tinha 15 pessoas na minha frente, lá no João Amávista. Eu falei: bom, eu vou pegar remédio e vou marcar médico, né? Retorno. A fila tá grande mesmo, vai dar certinho. Aí eu venho, faço e vou embora. Olha quantas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso tempo e não quer se submeter ao processo. Não quer pegar fila, não quer esperar o nosso tempo. Aí quando a gente não espera o tempo, dá ruim. Aí eu subi a escadinha, fui lá, 15 pessoas, tem bastante gente, tá? Ainda falei assim: olha, eu tô atrás de você, viu? Tá bom, eu praticamente eu acho que era a última. Tá bom. Subi, fui marcar médico, deu ruim lá em cima, não deu pra marcar a consulta. Já fiquei brava. Tá bom, já que não deu certo aqui, deu ruim, o sistema não... Vou pegar remédio. Cheguei lá, não tinha remédio. Aí eu subo, vou fazer o meu bendito exame, né? Amanhã eu venho marcar médico, fazer. Quando cheguei lá, não tinha mais ninguém. Passou o meu horário, já tinha atendido. Eu falei: o The Flash passou, atendeu todo mundo, perdi. Eu falei: moço, já acabou o exame? Eu tava aqui na fila. Ele: não, você não tava, porque eu chamei várias vezes. É Anne Kelly. Então eu chamei, eu falei: que eu fui. Ele falou: então, eu falei: moço, pelo amor de Deus, e não sei o que. Pela graça, ele ficou com dozinha, com muita má vontade, mas ele ainda vem cá então. Por que saiu da fila? Eu falei: moço, tinha muita gente na minha frente. Eu achei que dava tempo. O que eu trago pro dia de hoje é que muitas vezes é isso que a gente faz. Vai dar tempo, vai ser do meu jeito, eu vou agilizar, vou dar uma ajudinha aqui. Olha, eu vou fazer 3 coisas ao mesmo
precisar voltar. Ele espera o seu tempo certo. Se submeta ao seu processo. A tua hora vai chegar, o teu tempo vai chegar. Cuidado para você não perder por causa da tua desobediência. Porque você quer fazer do teu jeito. E espera, descansa, confia no Senhor. O que for para ser teu vai ser, não vai tardar. Deus vai fazer. Aleluia. Faça como Pedro. Descansa. Aleluia. Dorme. Ô Senhor. Pode ser com medo, vai com medo mesmo. Vou dormir, é melhor dormir que ficar aqui. Meu Deus, como que vai ser minha morte? Será de espada? Será que vai ser igual? Vai me degolar? O que vai fazer? Não. Vai descansar. Com a certeza de que Deus é fiel. Com a certeza de que Ele é Senhor. Ele já está operando em teu favor. Ainda que haja uma sentença do inferno, ainda assim permanece a sentença do céu sobre a tua vida. Sai daqui nesta noite com esta palavra, com esta certeza, filha, filho, descansa, confia. Eu já dei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Eu já decretei a tua vitória. Descansa. Só descansa. Para de murmurar, de reclamar, de dizer Deus. Para de dizer Deus, tu está atrasado. Deus não acontece. Deus, hein? Descansa. Glória a Deus. Ninguém entendeu nada. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo sabe, foi Ele. Muitos vão olhar, não vão entender. Mas aquele que é espiritual vai discernir, vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo ao teu favor nesta noite. O Senhor já está operando. O Senhor vai na tua casa. O Senhor visita pessoas que estão ali orando, Senhor. Visita fulano. Senhor, vai lá. O Senhor diz: eu já enviei o meu anjo em teu favor. Descansa, querido. Descansa. Para de ficar afligido e perder meu sono. Sabe, a ansiedade tem roubado o lugar de Deus. A ansiedade tem oscilado a tua fé. A ansiedade tem roubado a tua expectativa em Deus. A ansiedade tem gerado medo. A ansiedade tem gerado insônia. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite com esta certeza de que enquanto você descansa, Deus opera em teu favor. Descansa, querido. Descansa. Descansa, irmã. Descansa. Dorme, pode dormir tranquilo. Pode descansar porque Ele está no controle de todas as coisas. Pode deixar, pastor, o hino tocar. Se coloca de pé agora. Glória a Deus. Não perca a tua essência. Não deixe que a ansiedade, o medo, a adversidade roube o lugar de Deus na tua vida. Não deixe que a adversidade venha todo dia te assombrar, te amedrontar, dizendo que você não pode. Grita para tua adversidade: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
força para enfrentar a adversidade e alcançar a vitória em nome de Jesus. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, aquilo que tem roubado tua paz, tem roubado teu sono, eu repreendo agora em nome do Senhor. E a paz que excede todo entendimento